Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo, tudo na paz? Professor Rafael Oliveira, segunda série, capítulo 2, né? Vamos continuar falando de lente, tá? Só com um pouquinho mais aprofundado. Nossa quarta aula. E no final da nossa aula tem o nosso trabalho de casa, tá? Para poder começar a nossa conversa, né, em forma de aula, aqui você tem a lente convergente e a lente divergente, tá? Se for desse tipo aqui, com a seta para cima, a lente vai ser convergente. E se for de seta aqui, né, para dentro, vai ser lente divergente, né? Quando fizer um exercício de lente, né, ou ler algum manual, de olhar algum desenho aí fora que vocês forem pesquisar, eu tenho que observar aonde está a seta. Se a seta está para fora, a lente é convergente. Se a seta se encontra para dentro, como é nesse caso aqui, a lente é divergente, tá? Isso aqui é o raio de luz que vai pelo foco, né, da lente convergente. E o raio de luz que o prolongamento tem o quê? Se divergir, né? Então, na lente convergente, o prolongamento converge com o feixe de luz. Na lente divergente, ela diverge, né? Como está aqui na segunda figura aqui, tá? Beleza? Nós temos tipo de lentes aqui, tá? Nós tivemos uma pequena representação, mas o exercício pode vir em vários tipos aqui, tá? Na lente de bordas finas, né, tem a lente biconvexa, a lente plano côncava e a lente côncava convexa, tá? Isso só ocorre quando for lente, nesse caso aqui, a lente convergente. Lente de bordas espessas, né, ou grossas, tá? Você tem a bicôncava, tá? E convergente é o que? Biconvexa, tá? No caso é o contrário, que é bicôncava. E na lente divergente tem plano côncava, tá? Tanto e na lente divergente, a última tem convexo côncava, tá? Enquanto na lente convergente tem côncavo convexa, tá? Tem que observar quem é grossa e quem é fina, tá? E os formatos aqui que vocês vão identificar, tá certo? Nós temos as construções da imagem de uma lente, tá? A primeira coisa nós vamos analisar. Quando a lente de bordas delgadas, tá? Ou finas, tá? É convergente, o índice de refração da lente é maior do que o índice do meio. E lente divergente, índice de refração da lente é menor do que o meio. E lente de bordas espessas, você tem divergente, a lente é maior do que o meio, índice de refração, e a convergente, índice de refração é menor do que o meio, certo? Então, né, nós temos essas construções da imagem, tá? Essa aqui é uma lente convergente, tá? Essas situações aqui, quando está antes do centro, quando está em cima do centro, que é o B1 aqui, tá? Quando está em cima do foco aqui, e diversas posições, tá? Vocês observem, né, que geralmente as imagens das lentes, tá, são geradas aqui dentro, aqui, tá? E no espelho sempre é colocado para cá, tá? Então, quando vai sentir uma lente aqui, vai refletir e tende a se encontrar aqui os prolongamentos. Vai ser o que? Para cá. E quando for esse cara aqui entre B1 e F1, mesma coisa aqui, vai refletir para cá. E quando for em direção ao foco, vai se encontrar aqui. Vai ser o que? Maior, né? E quando tiver esse lado de cá, né? Já chegando aqui, novamente vai se encontrar. O prolongamento vai ser esse B2, essa seta vai ser grandona, tá? Observe que as imagens aqui são invertidas, tá? E quando estiver em cima desse foco aqui, vai ser a mesma coisa, os raios vão ser paralelos, tá? Nesse caso aqui, né, quando tiver o objeto aqui e refletir esse prolongamento vai ser maior, certo? Entre o foco e esse eixo O aqui, do eixo óptico aqui, que é equivalente ao vértice, tá? E aqui vai ser menor, tá? Nesse caso aqui, já não é mais lente convergente, né? Esse aqui é lente divergente. A lente divergente, assim como no espelho convexo, ela só gera o quê? Virtual direita menor do que o objeto, tá?
Então essas 5 primeiras aqui gera a imagem semelhante do espelho côncavo. E a última gera semelhante ao espelho convexo, tá? Mas só que quando vocês fizerem o exercício ou uma prova, tem que observar, tá? Se for calota é espelho, se for isso aqui ou isso aqui, não é espelho, tá? É lente. Já vi muita gente errando por não identificar da onde está associando a imagem, se é espelho ou numa lente. E nós temos a lente divergente, né? Ela gera imagem virtual, tá? Observe aqui, ó. Os prolongamentos sempre vão ser divergentes, elas sempre vão o quê? Divergir, certo? Elas vão sempre se separar. Vai gerar uma imagem virtual, quando a imagem virtual é da direita e consequentemente é menor do que o objeto, tá? Aí nesse caso aqui é o olho do observador, tá? E essa linha tracejada aqui nós chamamos de eixo óptico, né? Como é o eixo primário, como nós estudamos em espelhos, correto? Agora, né, nós vamos ver convergência ou vergência de uma lente, né? A vergência é 1 sobre o foco, tá? A unidade é em metros, porque se eu não colocar para metro eu vou estar errando, tá? Esse é o tipo de erro conceitual. E é medido o quê? Em dioptria. Na prática, a dioptria é justamente o grau do óculos, né? Existe uma lupa especial, né, que o oftalmologista tem, né, que coloca nos óculos se foi fabricada corretamente pelo usuário, certo? Então, nós temos a convergência e vergência. Então, a vergência é justamente que é o eixo foco, né? Você aplica normalmente a equação de Gauss, né? A distância do objeto, a distância do objeto até a sua imagem. Achando o foco, é só fazer o inverso que você vai achar a dioptria, tá? Se você tem uma lente focal de 0,5 metros, né, vai ser o que? 1 sobre φ, 1 sobre f, que é 1 sobre 0,5, você vai ter o que? 2 dioptria, que é a mesma coisa que é 2 graus, né? Como está aqui, que podemos dizer que essa lente é de 2 graus. A lente convergente, o foco maior do que 0, então a vergência vai ser 0. Se a lente for divergente, vai ser o foco menor do que 0 e a vergência também vai ser menor do que 0. Tá? Nós não podemos deixar de nos policiarmos sobre isso. Nós temos que observar, entendeu? Se der uma lente convergente divergente, eu tenho que sublinhar no enunciado. A maneira de calcular é a mesma, mas o enunciado, né, quando vocês fizerem um concurso, né, daqui a um tempinho, no ano que vem, né, vocês têm que sempre observar os detalhes do enunciado da questão, certo? Ponto remoto, né? Quanto à distância infinita corresponde ao ponto remoto, que é a distância máxima alcançada para uma imagem focada, tá? A imagem focada onde você quer enxergar, tá? Nesta situação, os músculos ciliares encontram-se totalmente relaxados, tá? Aquela parte do olho que nós vimos, né, na aula passada. Da mesma forma que ponto próximo, podemos utilizar a equação para determinar o foco da imagem. Nesse caso, nós chamamos de ponto remoto. Ponto remoto, geralmente, nós utilizamos de um míope, né? Quando você for fabricar uma lente por míope, você utiliza o quê? A imagem que no infinito significa o mais longe possível. Então vai ser 1 sobre o foco, 1 sobre o infinito, mais 1 sobre, neste caso aqui, 1 sobre P, né? 1 sobre 15, tá? Então nós temos equações para lente, tá? Isso aqui é uma lente o quê? Convergente, tá? Tá para cima. A equação de Gauss é 1 sobre F, 1 sobre P, mais 1 sobre P'. Em ampliação é o quê? Imagem, objeto, que é igual menos da distância até a imagem, sobre P, que é a distância até do objeto, tá? Nesse caso aqui é a altura do objeto. Letra I, a altura da imagem, enfim. Isso aqui são os prolongamentos, tá? Só que nós temos que tomar cuidado, que problema com lente, nós vamos utilizar muito dado, né? Muito detalhe. De repente pode pedir
uma equação de Gauss quando for para hipermetropia, quando for para presbiopia, para míope, porque a questão do jogo de sinais nos induz muito ao erro, certo? Os diversos 4, tá? Da apostila capítulo 2, a correção da miopia e a correção da hipermetropia são feitas com que tipo de lente, respectivamente? A miopia nós sabemos que são lentes divergentes, a hipermetropia é lente convergente, tá? Isso aqui já é exercício da nossa apostila. A questão 11, o olho humano pode ser considerado um conjunto de meios transparentes, separado um do outro por superfície sensivelmente esférica, que pode se apresentar alguns defeitos tais como miopia, daltonismo, hipermetropia, etc. O que causa o presbiopismo? A presbiopia é justamente a vista cansada. Com o passar dos anos, né, os nossos músculos vão se envelhecendo e, naturalmente, nós vamos ter que corrigir algumas partes do corpo, né? Vamos lá. A presbiopia é causada por um endurecimento da lente do olho, né, que ele endurece, o que pode ocorrer à medida que a pessoa envelhece, né, um processo natural da vida. Quanto menos flexível fica a lente do olho, mais dificuldade tem em mudar de forma para focar as imagens corretamente. Beleza? A questão 13, olha só. O míope enxerga perfeitamente os objetos compreendidos entre 15 e 50 centímetros. Para enxergar os objetos mais afastados, deverá usar lente com que distância focal, tá? Se coloca em módulo, o resultado tem que ser positivo, mesmo que tenha negativo, tá? Então, entre 15 e 50. Só que nesse caso, né, como é uma lente de correção, o meu ponto remoto vai estar situado no infinito. 1 sobre 1 milhão, a tendência é que chegue a 0. Então, é o quê? É 0, né? Então, esse é um tipo de problema de ponto remoto que podemos aplicar. Nesse caso aqui, 1 sobre F, que é igual a 1 sobre P, mais 1 sobre P', mais o ponto remoto quando P' é igual a 0, tá? Ou seja, tende para o infinito. Então, vai ser 1 sobre F, que é igual a 1 sobre infinito, que é igual a 1 sobre 50, que é 1 sobre F, que é igual a menos 1 sobre 50, que F é igual a menos 50. Módulo igual F igual a 50 centímetros. Beleza? A questão 14, tá? Uma pessoa apresenta deficiência visual conseguindo ler somente se o livro estiver a uma distância de 75 centímetros. Qual deve ser a distância focal dos óculos apropriada para que a pessoa consiga ler com o livro colocado a 25 centímetros de distância? Nesse caso, ele quer ou seja, ele dá uma distância de 75 centímetros, mas ele quer colocar 25 centímetros. Subtende o quê? Que ele quer ler de perto. Quando você quer ler de perto, a pessoa em questão tem o quê? Hipermetropia, certo? Então, né, nós fizemos essa relação aqui. F é igual a 1 sobre 25 menos 1 sobre 75. Fazendo essas contas aqui, o foco tem que estar o quê? 37,5 centímetros, certo? Beleza, né? A questão 15, um presbíope tem 1,5 para a mínima distância de visão distinta. Ele necessita ler a 50 centímetros. Qual é a divergência das lentes que deve ser utilizar, supondo a espessura desprezível? Né? Um presbíope, né, vem da presbiopia. Significa o quê? Vista cansado, endurecimento da lente, né, do olho, né? Por causado pelo envelhecimento. Então a divergência é o quê? É 1 sobre quem? 1 sobre o foco, certo? Então vamos lá. Primeiro vamos fazer os ajustes necessários para resolver a questão, né? De 50 centímetros nós temos que colocar o quê? 0,50 metros. Agora aplicamos a equação de Gauss, né? Porque a divergência tem que ser o quê? Em metro, né? Vai ser 1 sobre F, que é igual a 1 sobre P, mais 1 sobre P', que é 1 sobre F, que é igual a 1 sobre 1,5, menos 1 sobre 0,50. 1 sobre F, que é igual a 3, menos 1 sobre 1,5. 1 sobre F, que é igual a 2 sobre 1,5. Então, esse cara vai passar para cá, e esse cara vai multiplicar com F aqui, tá? Vai ficar 1,5, que é igual a 2F. F é igual a 0,75 metros, né? Você vai dividir 1 sobre 0,75 metros, que você vai achar 1,33 a dioptria, certo? Que é o grau da lente, a mesma coisa. E chegamos no final da aula, final do capítulo. Para casa,
34 até 39, diversos 4, da mesma bateria da nossa apostila, do capítulo 2. E deixo um grande abraço para vocês. Tudo de bom e até o nosso próximo capítulo, que é a nossa próxima aula. Tchau!